Olá, valiosos de Cristo, paz e graça, é mensagem e reflexão, uma palavra para abençoar o seu coração. Venha fazer parte disso, se inscrevendo em nosso canal, tornando-se também um abençoador. Vamos ao nosso texto, Atos capítulo 27, do versículos 41 ao 44. Tendo chegado a um lugar de encontro de duas correntes, encalharam o navio e, fincando-se à proa, tornou-se imóvel, mas a popa estava quebrada com a violência das ondas. Os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros, para que nenhum deles escapassem nadando. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe de seu propósito e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem a terra. E os demais, uns com tábuas, outros em pedaços quebrados do navio, e assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. Preciosos, o apóstolo Paulo, ele navega pelo mar Adriático com destino final a Roma, onde ele será apresentado a um tribunal. Mas uma tempestade, um vento muito forte, os abate no meio do trajeto, levando a embarcação ao naufrágio. Você já ouviu aquele dito popular que diz: pior do que está, não poderá ficar? Parece que o apóstolo vive isso. Ele que pediu para ir para Roma, para escapar dos religiosos, agora se depara com essa situação um tanto complicada. Você já parou para pensar que às vezes, em alguns momentos em nossas vidas, nós nos identificamos com essa situação? Parece que verdadeiros tormentos nos cercam e parece que nos sacodem do lado para o outro como um mar furioso. Parece que quando nós olhamos ao nosso redor, parece que fomos tão sacudidos que tudo parece estar fora do lugar. Mas não importa as tempestades que iremos passar, o que fará a diferença será em quem estará a nossa confiança. O apóstolo Paulo, noites anteriores ao naufrágio, ele recebeu a visita de um anjo que disse para ele que o barco e tudo que estava no barco iria se perder, mas que nenhuma vida se perderia. E Paulo confiou nessa palavra. Eu quero trazer 3 exemplos ou 3 metáforas e eu gostaria que você decorasse esses 3 exemplos. O primeiro exemplo em meio de uma tempestade: Deus poderá poupar o barco, poderá poupar tudo que está no barco e poderá poupar todas as vidas. Guarde isso. O segundo exemplo: Deus poderá poupar o barco, tudo que está no barco, mas Ele irá nos tirar desse barco, porque este não é o nosso lugar. E o terceiro exemplo é o exemplo do apóstolo Paulo. Deus não irá poupar o barco, Deus não irá poupar nada que está no barco, mas as vidas que ali estão, todas serão poupadas. Vamos ao primeiro exemplo. Deus poupará o barco, Deus poupará tudo que está no barco e Deus poupará as vidas. Mateus
8, dos versículos 23 ao 27. O Senhor Jesus está em uma pequena embarcação no mar da Galileia, junto com os seus discípulos. E um vento muito forte, um mar tempestuoso, os atinge em cheio. E os discípulos ficam desesperados de um lado para o outro, porque ali estão homens experimentados com o mar. Ali estão pescadores que estão habituados com isso. E de acordo com a sua avaliação, não há mais jeito. E eles correm então até o Senhor Jesus e encontram o Senhor Jesus num profundo sono angelical. Quando eu digo angelical, porque um dos títulos dados a Jesus é anjo do Senhor. Então Jesus dorme profundamente e os discípulos não entendem aquilo. E perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus levanta calmamente e diz para aqueles homens, Mateus 8, 26, homens de pequena fé. Marcos 4, 40, como é que não tendes fé? Lucas 8, 25, onde está a vossa fé? Então o Senhor Jesus ordena que o vento pare, que o mar se acalme e a natureza se curva ao Senhor para obedecer a sua ordem. O Senhor poupou o barco, o Senhor poupou tudo que estava no barco, o Senhor poupou as pessoas. Vamos ao segundo exemplo, detalhado. O Senhor poupou o barco, o Senhor poupa tudo que está no barco, mas seremos tirados do barco. Lá em Jonas, capítulo 1, o Senhor comissiona Jonas para uma missão muito importante. Mas Jonas parece não receber em seu coração. E Jonas foge para Jope com o destino de embarcar para Tarsis. Então Jonas desce para Jope. Jonas entra no navio, desce para o porão do navio, em desobediência, e no meio da navegação, uma tempestade vem furiosa sobre eles. E ali, em muitos desesperos, os homens jogam sortes e apontam Jonas como culpado. E Jonas pede para ser lançado no mar. Então Jonas, ele desce para Jope, ele desce para o porão, e agora ele desce para o mar, sendo lançado. Um peixe o engole, ele desce para as profundezas do mar. O barco foi poupado. Tudo que estava no barco foi poupado. Mas Jonas foi tirado do barco, porque ali não era o lugar de Jonas. E às vezes, queridos, às vezes existem tempestades que vêm em nossas vidas, porque nós não estamos no lugar que Deus queria que estivéssemos. E essa tempestade irá nos tirar deste barco, irá nos levar exatamente na posição que Deus nos quer. Amém, queridos? Terceiro exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo. O barco encalha na costa de Malta. O barco praticamente parte-se ao meio. O barco se perde. Tudo que está no barco se perde. Mas nenhuma vida é perdida. Amáveis, às vezes é preciso que algumas bagagens, algumas cargas sejam tiradas de nossas vidas. Às vezes nós estamos tão agarrados ao barco. Quando Paulo disse para o centurião que o barco iria naufragar, o centurião preferiu confiar no capitão do barco e não ouviu as palavras de Paulo. Às vezes nós nos portamos assim. Nós ouvimos as palavras de todo mundo, mas não ouvimos a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa,
mesmo que o barco se perca, mesmo que seja necessário algumas bagagens se perderem, bagagens que nós carregamos que não estão servindo para nada, são cargas mortas em nossas vidas. Mesmo que Deus permita que isso se perca, saiba de uma coisa: existe uma promessa sobre você. E os sonhos de Deus sobre você, o propósito de Deus sobre você, isso jamais se perderá. O destino que você está caminhando o levará, o conduzirá para o caminho e para o propósito que Deus tem na sua vida. Não importa os ventos, não importa a força do mar, não importa a fúria da natureza, não importa as vozes, o que importa é ouvir que o propósito de Deus irá se cumprir na sua vida. Amém, queridos? Receba essa palavra no seu coração. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.